Consultório Lucrativo, o podcast para profissionais de saúde que querem transformar seus consultórios em negócios lucrativos. Então, a partir de 2013, quando nós vendemos a nossa empresa, eu comecei a me dedicar muito à parte de vendas. E aprendi muito no processo de negociação, né? Foi uma negociação de milhões, então a gente teve que aprender na marra, né? E a partir daí, depois que nós vendemos a empresa, eu comecei a prestar consultoria e comecei a fazer treinamento de vendas. Isso me trouxe muito conhecimento. Eu tive que pesquisar bastante, tive que aprender bastante, porque não é o nosso negócio, né? O dentista ele sai muito técnico da faculdade, mas eu acabei aprendendo bastante e comecei a compartilhar esse conhecimento com os meus clientes. E começou a dar muito certo, comecei a fazer muito treinamento de vendas, e esses treinamentos começaram a impulsionar as empresas da qual eu estava fazendo treinamento. Teve uma das empresas que a gente foi fazer um treinamento, ela tinha 2 unidades, nós temos um processo de vendas, hoje ela é uma franquia que tem parece 18 unidades e está franqueando, tá? Então, assim, tudo baseado num processo de vendas que nós criamos em conjunto com os sócios, né, os donos da franquia. Tá? Então, eu sou dentista, assim como você, né, que está me escutando aí, e, assim, eu já passei por muitos percalços, né? Já tive consultório com sócio, já tive consultório sozinho, depois passei para a parte de clínica, e aí, depois que a gente vendeu a clínica, eu comecei a dar aula, fiz mestrado na USP e comecei a fazer essa parte de treinamento também, tanto na parte de gestão, como de marketing, como de vendas, tá? Então, a minha experiência é essa, né? Algumas pessoas me conhecem pessoalmente, alguns já foram meus alunos e alguns são meus clientes. E você que não me conhece, esse é o cara, né? Esse cara sou eu. Então, agora, eu quero compartilhar efetivamente com vocês esses 10 erros, né? Eu vou dar uma fechadinha aqui, senão esse mapa fica muito grande, tá? O primeiro erro que nós temos observado nas nossas incursões aí pelo Brasil, com clientes, tanto online como presencial, na parte de mentoria e na parte de consultoria, é na segmentação do público-alvo, tá? Quem é que você atende no seu consultório? Quem é o seu cliente? Quem é o seu cliente ideal, né? Uma vez eu fiz uma segmentação, a gente estava trabalhando com público-alvo num consultório, numa determinada clínica, e aí o colega veio falar para mim, né, veio me perguntar, ele falou, mas, poxa, eu atendo todo mundo, né? Eu quero atender todo mundo. Eu não digo que você não vá atender todo mundo, ok? Você vai atender. Quem chegar no seu consultório, lógico que você não vai desprezar um paciente que chega no seu consultório. O problema é que quando você quer atender todo mundo, você acaba não segmentando o teu público e aí a tua estratégia de marketing ela fica muito preocupante, porque você começa a atirar para todo lado. Então, se você, por exemplo, é implantodontista e chega alguém para fazer um tratamento de canal no seu consultório, legal, né? Vamos fazer o tratamento de canal. Mas, assim, o teu alvo é o implante, né? O teu alvo é o paciente de implante. Então, o teu marketing, o teu posicionamento, a tua autoridade, ela tem que ser baseada em um nicho. Quando você determina o que você quer fazer, quem você quer atender, e você determina o nicho, fica muito mais fácil você segmentar o teu marketing, fica muito mais fácil você segmentar o teu público, né? E aí, a gente tem um negócio que a gente chama de custo de aquisição de clientes, tá? Que é o CAC, né? Quando você tem um público mais segmentado, você consegue efetivamente trazer esse público de uma forma mais barata, porque você vai saber onde anunciar. Por exemplo, se você anuncia, se você faz implantes dentários, numa média, você vai estar atendendo pacientes com uma idade maior, né? Uma idade mais elevada. 40 para cima, vamos colocar aí uma média de 40 anos para cima.
O público de terceira idade, por exemplo, é um público que você vai encontrar ele mais no Facebook. Agora um pouco mais no Instagram, mas era um público que estava muito no Facebook. Então não adianta você ficar anunciando só no Instagram, né? Quando a pessoa está procurando implantes dentários, por exemplo, ela procura muito no Google. Ela vai lá no Google e bota implantes dentários. O que é um implante dentário? Implante dentário dói? Então, esse público, eventualmente, se você está anunciando no Instagram, por exemplo, só, você está perdendo uma grande parcela do público que está lá no Google, né? Então, quando você determina o seu público-alvo, né, quando você faz isso da forma correta, você elimina um dos erros. Você sabe para quem que você quer trabalhar, você está segmentando o teu público, você tem produtos específicos para o teu público, específico, né? O teu produto, ele, ele tem que ter ali uma característica que contemple a necessidade do teu cliente. Então, se você trabalha com implantes dentários, você vai ter produtos voltados para um público que vai querer trabalhar, querer receber tratamento de implantes dentários. Tá? A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, quando a gente falar na oferta, tá? Se você tiver uma oferta inadequada, você vai estar cometendo um outro erro. E aí a tua estratégia de comunicação, né, dentro, quando você nicha, né, quando você está segmentando o teu público e quando você tem o produto correto, tá, a tua estratégia de comunicação fica muito mais fácil, né? Você vai conseguir se comunicar com esse público de uma forma muito mais assertiva. E aí você mata esse erro. Ou seja, se você não conseguir determinar o seu público-alvo de uma forma correta, você já começa errando. Você está atirando para todo lado, você não sabe para quem que você está atirando, né? Estou falando de implante aqui porque é uma coisa mais prática, né, para a gente, mas a gente tem várias especialidades aí que quando eu começo, e assim, eu não estou dizendo que você tem que ter um consultório de implante, tá? Eu estou dizendo que dentro da tua estratégia de comunicação, se você quer ter uma especialidade, uma determinada especialidade, o teu esforço de marketing tem que ir para aquela especialidade. Lógico que hoje nós temos clínicas, né, multissetoriais aí, com várias especialidades, o que eu acredito ser o mais correto, né? Mas a gente precisa realmente ter um posicionamento, porque vai ficar muito mais fácil de você posicionar a tua imagem perante o teu paciente. Então, é isso, ó. Primeiro erro, então, que você tem que tomar muito cuidado, tá? É na determinação do seu público-alvo. Como determinar? Tem uma série de ferramentas que a gente usa, né? Tem uma série de assessments que nós temos, na mentoria nós disponibilizamos isso, para você saber para quem que você vai direcionar o teu esforço de marketing. Quando você acerta aqui, a continuação aqui desses 9 outros erros, ela começa a melhorar, tá? Então, vamos lá. O segundo erro que a gente percebe é na captação, né? As pessoas hoje, elas acabam errando muito na captação do paciente. Quando você faz uma captação, e quando a gente fala em captação, é você direcionar o teu esforço, direcionar a tua verba de marketing, direcionar a tua espingarda, né, para algum lugar para acertar alguém, tá? Então, a captação ela pode ser orgânica ou paga. Você pode fazer o teu post lá no Instagram, no Facebook, ter um blog, ter um site, e ter um conteúdo, eventualmente, que pode atrair um público. Tá? Eu, por exemplo, tem alguém riscando a minha tela, que eu não sei quem é. Alguém está riscando a minha tela e eu não sei nem como faz para tirar esse negócio. Eu não sei. Alguém riscou, deve ter sido sem querer, mas vamos lá. Deixa eu tentar tirar isso daqui. Desabilitar anotações para outras pessoas. Acho que é isso. Vai ficar arriscado agora para você tirar. Tá? Então, assim, orgânico ou pago? Tá? O que é tráfego orgânico? O tráfego orgânico é aquele tráfego que você faz um post no Instagram, um artigo num site,
né? A pessoa entra no Google, procura lá por tráfego orgânico e cai no teu site. No final do teu artigo, você tem um telefone ou um formulário de contato, e essa pessoa acaba chegando em você. Eu tenho vários clientes que nós temos artigos, né, em blogs, etc., e que trazem pacientes. Isso acaba trazendo realmente pacientes, tá? Então, esse tipo de tráfego, ele pode ser orgânico ou pode ser pago, tá? Quando você já determinou o teu público-alvo e quando você sabe aonde vai captar esse público, você já determinou ele, já sabe quem é o teu público-alvo, já escreveu lá, ó, o meu paciente, ele tem tantos anos, ele mora no tal bairro, você sabe onde procurar esse paciente. Então, fica muito mais fácil você determinar a mídia que você vai usar. Você vai usar o Instagram, você vai usar o Facebook, você vai usar o Google, você vai usar o LinkedIn, tá? Alguns segmentos a gente consegue até usar o LinkedIn também para atrair pacientes de odontologia. Tá? Já tive essa experiência com um cliente que atendia muito público corporativo, tá? Quando você determina isso, a tua estratégia de comunicação, que a gente falou lá no público-alvo, vai ficar muito mais fácil. Então, você vai conseguir atrair pacientes de uma forma muito mais tranquila, tá? Agora, se você vai pagar, ou se você não vai pagar pelo tráfego, aí é uma história mais complicada, tá? Eu tenho um treinamento, que é um treinamento sobre funil de venda, que a gente fala um pouco sobre como captar pacientes, né, por meio de um funil de vendas. Se você não ouviu falar de funil de vendas, aqui não é a aula, tem outro treinamento, que se você quiser depois você me pede, mas é uma coisa um pouco técnica, né? Onde você vai anunciar, onde você vai efetivamente fazer o seu anúncio para atrair o público de uma forma, não apertando aquele botãozinho impulsionar do Instagram, tá? Aquilo ali tem algumas estratégias que funcionam ali, mas a maioria não funciona, tá? Então, é melhor você entender um pouquinho antes do que você simplesmente botar dinheiro ali e normalmente você não vai ter muito resultado, tá? Então, você pode ter na captação o seu tráfego pago ou orgânico e você pode usar na captação funil de vendas, tá? O tráfego pago, né, que eu falei para vocês, que nesse meu treinamento, funil de geração de caixa rápida, a gente trabalha, eu ensino lá como você usar um anúncio estratégico direcionado a vendas, tá? No fim das contas, pessoal, tudo aqui é venda, tudo, tá? Desde o primeiro momento, desde o primeiro determinação do público-alvo até chegar lá no último, você vai trabalhar com vendas. Então, é importante que você tenha uma mentalidade de vendas e a sua equipe também dentro do consultório tenha a mesma mentalidade, tá? Isso a gente trabalha na mentoria. Então, no funil de vendas, você vai trabalhar com tráfego pago, tem funil de vendas também que a gente trabalha com tráfego orgânico, mas o tráfego pago ele traz um resultado mais rápido, né? Você pode ter também conteúdo orgânico direcionado à venda, que é um conteúdo gratuito, mas que vai direcionar o teu paciente quando ele procura alguma coisa organicamente ali no Google, tá? A gente fez alguns sites de clientes com conteúdo orgânico que hoje são indexados na primeira página do Google e trazem muitos pacientes. E o mais importante, você tem que ter ações consistentes, tá? A maioria das pessoas, elas começam alguma coisa e elas param, porque não teve resultado. Elas começam uma ação, elas veem hoje lá no Instagram que o guru fulano de tal falou que tem que fazer stories virados de cabeça para baixo. Vai lá e faz o story virado de cabeça para baixo. Aí amanhã ele fala, não, então, cabeça para baixo não está rodando mais, agora você tem que fazer dancinha, tem que... Ok, né? Se você gosta de fazer dancinha, perfeito. Não é isso que vai trazer paciente para você, tá? Não é isso que vai trazer autoridade para você. Então, as suas ações, elas têm que ter um tempo. Você tem que ter um tempo de ação para essa ação, ela realmente vir a funcionar, tá? Então, na mentoria, a gente estabelece alguns prazos e esses prazos a gente tenta cumprir, né? Tanto na parte estratégica como na parte de anúncios, para a gente conseguir obter algum resultado, tá? Então, nós tivemos aqui o nosso público-alvo, né? O nosso primeiro erro, que é não determinar bem o seu público-alvo. E o segundo erro é você não saber captar o paciente da forma correta, né?
Muitos colegas, eu já cheguei em consultoria, uma consultoria que eu terminei faz, eu acho, uns 4 meses, nós chegamos lá, tinham 2 agências de marketing. Uma fazia uma estratégia, outra fazia outra. E na cabeça dos sócios, né, era assim, não, o que vier tá bom. E não estava, tá? Eles estavam investindo cerca de 7, 8 mil reais por mês e não tinha retorno, tá? Virava 12, virava 7, aí virava 5. Então, era uma coisa muito mais ou menos, né? Você pode ter uma agência de marketing? Pode, lógico, né? A nossa hora de mocho é muito mais cara do que você ficar fazendo marketing. Mas você precisa entender o que você precisa pedir para essa agência de marketing. Porque senão você vai fazer um contrato de 12 meses, tipo um cliente que falou comigo essa semana, que ele falou, Marcos, eu fiz um contrato e agora a agência não quer cancelar o contrato, porque eles não têm resultado e não querem cancelar o contrato, né? Aquelas cláusulas meio leoninas, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, na captação, você tem que tomar cuidado para ver aonde você vai estar captando esse paciente, né? O tráfego orgânico pago, e que tipo de funil de venda você vai estar usando. O terceiro erro, né, a gente percebe, você fez ali o teu dever de casa, conseguiu fazer quem é o teu público-alvo, você conseguiu captar esse público-alvo, você conseguiu realmente trazer ele ali para o WhatsApp, por exemplo, ele manda uma mensagem para você no WhatsApp, e aí no primeiro contato desse paciente, o funil, né, trava, porque eventualmente você colocou muito investimento no anúncio, esse anúncio acabou trazendo mais gente do que você imaginava, você tem uma secretária que não está treinada, você tem uma secretária que não consegue responder todas as mensagens, e aí realmente atravanca no funil, né? Atravanca ali naquela pessoa. Não é que o funil não está trazendo, o funil está trazendo. A captação está legal. O problema é a recepção desse paciente. Está faltando um script adequado ali, tá? A tua secretária, ela não tem um script adequado para receber esse paciente. Você não tem ali uma apresentação do profissional que vai atender esse paciente, você não tem ali uma apresentação do ambiente, você não tem uma apresentação da equipe, né? O paciente, quando ele está marcando um dentista que ele não conhece, ele fica meio, né, preocupado, ele não sabe, ele não conhece. Se ele veio de indicação, ok, mas se ele veio de um anúncio, ele não tem ideia. Então, nas mentorias e nas consultorias, nós criamos scripts para tudo, tá? Me chamam de um maníaco do script, né? Porque você tem que ter realmente os processos. A gente vai falar de processo e os scripts, eles são fundamentais, tá? Por quê? Porque se você tem uma secretária ali na tua recepção que ela faz essa parte e ela sai de férias, por exemplo, você não pode parar o teu consultório porque a tua secretária saiu de férias. Alguém tem que fazer. E aí você vai ter que ter os processos, né? E os nossos scripts, eles funcionam muito bem com isso, tá? Então, é importante você ter um script adequado, tá? É importante a tua equipe, tá treinada nisso, tá? Todo mundo ter realmente uma mentalidade de venda. Então, todo mundo ali está focado na venda, principalmente quando a gente está fazendo uma campanha, você está colocando dinheiro ali, você está colocando dinheiro, você tem que, né, ter retorno desse dinheiro. Canais de comunicação que não atendem ou demoram, né? Essa semana eu falei com um cliente que a gente terminou a consultoria faz uns 4 meses. Eu tenho acesso ao Instagram do meu amigo, ele deixou o Instagram comigo, e sem perceber, ontem eu acabei entrando no Instagram dele, lá da clínica, para ver como é que tá. Tinha mais de 50 mensagens no Instagram dele de pacientes pedindo contato, e ninguém respondendo. E aí eu mandei uma mensagem para ele, a gente, né, orientou a pessoa que eu tinha deixado orientar para fazer isso, saiu da empresa, sabe aquela coisa? Então, assim, os canais de comunicação, se você tem um Instagram, alguém tem que ver. Se você tem um Facebook, alguém tem que ver. Se você tem um WhatsApp, alguém tem que responder o WhatsApp. Então, você não pode deixar os teus canais de comunicação ao Deus dará, tá? Então, é importante. E, assim, a resposta de um paciente que manda uma mensagem tem que ser no mesmo dia.
Lógico, ele manda uma mensagem no sábado, você vai responder na segunda-feira, ok, tá? Mas hoje no WhatsApp Business, por exemplo, nós temos mensagens automáticas ali, explicando o horário de atendimento e tal. No Instagram, você tem que estar entrando ali todo dia, principalmente se você está fazendo algum tipo de campanha, né? Se você está fazendo algum tipo de anúncio, não dá para simplesmente colocar lá e deixar, né? Linguagem inadequada, né? Você tem uma secretária ali que ela tem alguns vícios de linguagem, fala mal português. Dependendo do público que você está atendendo, isso vai pegar muito mal, né? E as pessoas vão realmente sentir, né? Elas vão observar isso e eventualmente elas podem até nem ir no consultório, tá? Então é importante que esse primeiro contato aí seja um contato muito positivo para o paciente, porque ele não conhece, então ele quer realmente saber onde que ele vai estar pisando, antes de pisar, né? Inclusive antes de pisar, tá? Falta de empatia, né? A gente percebe em alguns consultórios, nós fazemos consultoria presencial, aquele mormaço, né? Você chega, a pessoa não dá um sorriso para você, e muitas vezes quando eu chego nos consultórios, quando eu chego em grandes consultorias, por exemplo, eu faço cliente oculto, né? A pessoa não me conhece, eu fui contratado para fazer consultoria no Nordeste, ninguém me conhece lá, eu fiz cliente oculto em 5 clínicas, de uma rede de clínicas de 20. As surpresas foram bem desagradáveis, né? Então, assim, a, a recepção ali, a pessoa que que é o primeiro contato com o nosso paciente, ele tem que ter realmente uma excelente apresentação e tem que ser empático, né? Quando o paciente liga, está com dor de dente, está com alguma emergência, a gente tem que se colocar no lugar daquele paciente ali e realmente resolver o problema. A gente está ali para resolver os problemas, tanto o dentista como a SD, como a secretária, como a pessoa da limpeza, todos nós somos uma equipe dentro de um consultório, né? Que seja com 2 funcionários e o dentista, ou seja com uma equipe de 50 pessoas, né? Todos têm que estar focados realmente em atender às necessidades do cliente. E um outro erro que a gente vê no primeiro contato é assim, você faz uma super campanha, gasta lá R$ 1.000 para trazer gente para o consultório e você não tem horário. Você não tem horário, a sua agenda está extremamente complicada, você tem um monte de compromissos. Legal, se você está assim, não faz anúncio, tá? Ou, como nós orientamos na mentoria, reserve horários, tá? Você tem que ter alguém que faça avaliação, que não necessariamente precisa ser, né, o dono da clínica, mas quando o paciente liga para marcar um horário, não dá para marcar horário para daqui a 15 dias, tá? O que a gente recomenda é marcar no outro dia, no outro dia. Tem que ter um espaço aí um hiato tem que ser muito pequeno para a pessoa não desistir, tá? Então, esse primeiro contato aqui, pessoal, é muito importante. Observem a sua secretária. Sentem. Quando eu vou fazer consultoria presencial, eu costumo tomar café. Eu vou tomar café na recepção. E eu fico lá, olhando o celular, como quem não quer nada, e aí é aí que a gente observa como as coisas acontecem, né? A vida como ela é, tá? Então, presta atenção na sua secretária. Às vezes a gente está com uma secretária, uma recepcionista, uma CRC, que está há muito tempo com a gente, que a gente, né, já tem carinho, que a gente já gosta, tá? Mas assim, ali a gente está em um negócio, né? A gente precisa realmente fazer com que as coisas aconteçam. E às vezes o que está faltando para aquela pessoa é treinamento, tá? Isso a gente conversa bastante, principalmente nas consultorias, tá? Na mentoria a gente orienta, mas nas consultorias a gente trabalha muito com a equipe. A gente tem que trabalhar muito com a equipe, porque a equipe é realmente o que leva, né, eleva assim o nível do consultório. Não adianta você ser muito bom, você como dentista, você como dono da clínica, ser o top das estrelas e você tem uma equipe que não colabora 100% com você, tá? Então, vamos tomar cuidado aqui com esse primeiro contato, né? O ambiente, tá? O ambiente que a gente está... A pessoa que riscou aqui me ajudou, né, ajudou aí a deixar o erro bem em destaque. Muito obrigado. A localização, né, o ambiente. Quando você determinou o teu público-alvo lá, tá?
o teu ambiente ele tem que estar condizente com o teu público-alvo, tá? A tua localização, por exemplo, se você é um dentista que atende majoritariamente a classe A, né? Você tem um ticket alto, você tem tratamentos excelentes, assim, de muito caros. O teu consultório não pode estar localizado numa área que, por exemplo, não tem estacionamento, um local que seja muito difícil de estacionar. Uma vez eu fui no consultório de um médico, eu rodei umas 2, 3 vezes, não tinha estacionamento pago e não tinha lugar para parar na rua. Eu fui embora, aqui em São Paulo, né? Eu fui embora, remarquei, nem remarquei mais, marquei em outro lugar, porque se eu vou num lugar e eu não consigo parar, eu não consigo ser atendido, né? Então, tomar muito cuidado com a localização. A mesma coisa ao contrário, você atende um público C e você está num bairro A, não tem transporte público para chegar lá, como que a pessoa vai chegar lá? Então, assim, a localização, né, o teu ambiente, onde você está localizado, é fundamental, é importantíssimo, tá? A tua estrutura física, ela tem que ser compatível com o teu público, né? Dr. Robson está aí, nós fizemos uma super reforma lá no consultório dele, em Horizonte, né? E ele adequou a estrutura física dele para realmente atender a população que ele se propôs a atender, né? Então, assim, não é nada suntuoso, tá? Mas também é algo que deixa a pessoa confortável dentro do consultório. Ficou incrível a clínica do Dr. Robson lá em Horizonte, no Ceará, né? E, assim, é um passo a passo, você tem que fazer e adequar. E aí, como que eu sei, Marcos? Você pode fazer pesquisa com o teu paciente, você sabe, quando você está agradando, você sabe, né? Então, você tem que estar no nível do teu paciente, né? Oferecer algo que deixe ele confortável, nem muito suntuoso para não deixar ele desconfortável, porque é demais, nem de menos, né? Você tem que ter ali um equilíbrio, tá? E é aquela coisa, né? A primeira impressão é o que fica. Então, você está fazendo uma super campanha de marketing no seu consultório para trazer gente e o consultório está com infiltração, está com sofá rasgado, sabe? É assim, aquele paciente teu antigo que já está acostumado com você, com aquele sofá que você trouxe da casa da sogra, né? Que ela ia jogar fora e deu uma reformar. Legal, teu paciente já te conhece, sabe que você é muito bom tecnicamente, sabe que você é um cara fantástico, uma pessoa muito boa, ele vai continuar indo com você, mas o paciente novo, o lead, né, que a gente chama, que é o novo paciente, vai ser mais complicado dele chegar lá, ter essa impressão equivocada. Não, as pessoas acabam julgando mesmo pela aparência, infelizmente, a primeira impressão, e aí acaba dificultando, né, o teu processo de venda, tá? Então, o ambiente, esse quarto erro aqui é muito importante. A gente falou aqui da captação, né, falou do público-alvo que você vai atender, e aí quando a gente fala do quinto erro, que é a oferta inadequada, eu tenho percebido principalmente na mentoria, a gente faz um levantamento do produto, né, que você está vendendo. Você está vendendo um serviço, mas vamos entender que é um produto ali. Às vezes nós fazemos uma captação, não estou falando de paciente que já te conhece, estou falando de paciente que você está captando. Você capta um paciente que vai precisar, eventualmente, de um produto high ticket ali, tá? Por exemplo, um protocolo, né? Eu tenho clientes que cobram 15 mil em um protocolo, tem clientes que cobram mais, mas, eventualmente, o paciente que vem numa primeira consulta, que não te conhece, que não veio de indicação, é mais complicado de você vender um produto high ticket, né? Bem mais complicado. Então, o que nós temos trabalhado, né, as nossas campanhas, a gente tem trabalhado dentro da mentoria, eu explico muito bem isso, produtos de entrada, que a gente chama de front-end, tá? Numa linguagem americana, a gente trabalha bastante com algumas técnicas americanas de captação de paciente. Você tem um produto front-end, que é um produto de entrada, ali, é um produto de aquisição. Então, o que nós temos trabalhado? Faz uma campanha, ao invés de fazer uma campanha para o teu produto mais caro, tenha o produto mais caro, ok? Você vai ter lá o teu produto de 15, 20, 30 mil reais, tem que ter, né? A reabilitação, o implante, o protocolo, mas você tem que ter um produto de entrada, tá? Você tem que ter um produto front-end. Esse produto
de high ticket, de 15 mil, vamos colocar 15 mil aqui, ele é um produto back-end. É um produto que o teu paciente ele já tem que confiar em você. É um produto que você tem que ter demonstrado muita autoridade para ele conseguir, para ele se permitir, né, pagar esse valor, tá? Algumas vezes esse paciente vem com informações de outras pessoas, de colegas que já fizeram tratamento, fica mais fácil, porque aí ele não tem o medo de estar fazendo alguma coisa que num valor muito elevado e que eventualmente não vá, que ele vai gastar aquele dinheiro e não vai ter resultado. Ele já viu o resultado de outras pessoas, tá? Então, é importante que vocês tenham produtos de entrada, que a gente chama de front-end, tenha produtos intermediários, né? O produto de entrada que nós temos trabalhado com muita facilidade é clareamento dental. Profilaxia, eu não digo que é um produto de entrada. Profilaxia, ninguém quer fazer limpeza, gente. Ninguém quer ir no consultório só fazer limpeza, não. Para com isso. Você ganhou aqui uma profilaxia. Pô, quem quer ganhar uma profilaxia? Eu quero ganhar um clareamento dental, eu quero ganhar uma lente de contato, eu quero ganhar uma coisa legal, né? Então, tenham produtos de entrada que sejam acessíveis ao seu público, né? A quem realmente tem condições de pagar aquele produto de entrada. O clareamento dental, de modo geral, é um produto de desejo. As pessoas querem, né, ficar com o dente mais branco, e etc. E é um produto que não é tão caro. Então, a gente entende ele como um produto de aquisição. Tá? Depois que você adquiriu esse paciente, depois que esse lead se transformou em um paciente, aí você começa a oferecer para ele outros produtos. Tá, Marcos, mas espera aí, eu não posso, então, eu não posso... O paciente não pode chegar no meu consultório e oferecer um implante dentário? Pode, lógico que pode. Eu não estou falando que você não pode, eu estou falando que você pode ter outros, entendeu? Você, num processo de venda, você sempre alavanca você bota o teu preço, tenta vender, né, tenta oferecer para o teu paciente o teu melhor produto, claro. Mas e se ele não puder comprar? Ele vai sair do consultório sem comprar nada? Aí é a hora que você entra com esses produtos de entrada, né? Esse produto de front-end, tá? E você tem os produtos intermediários também que estão ali numa faixa de preço. Então, se você não tiver a oferta adequada, se você tiver uma oferta que não for adequada ao seu público-alvo, aquele público que você captou, que fez o primeiro contato com você, a sua secretária tratou bem, chegou, seu ambiente bacana, ele passou por todas essas etapas, né, que são pontos de contato aqui. Se você não tiver a oferta adequada a esse público, você vai estar perdendo dinheiro também. Ou seja, você vai estar jogando teu lucro no vinagre, porque você pagou, né? Você teve um custo de aquisição de cliente e esse cliente não vai pagar nada, esse cliente não vai fazer nenhum tipo de tratamento. Então, tenha outras possibilidades, ofereça outras possibilidades para o paciente, mas primeiro ofereça o melhor, tá? Na mentoria, a gente faz até alguns jograizinhos que eu falo, né? Ó, me vende aí, tá? Me vende? Como que você venderia isso para mim, tá? E aí as pessoas, né, dão uma travada, tá? A gente tem alguns processos de venda que a gente coloca lá na mentoria, processos mesmo. É assim, ó, você vai falar isso dentro do script, né? E com certeza, a taxa de conversão aumenta muito com esses processos. Então, aqui, a oferta inadequada, tá? Tenha produtos que, com valores diferenciados, tanto para cima como para baixo, que você consiga ofertar aí para o teu paciente. Tem uma máxima, né, que eu aprendi com uma supervisora de call center, que quem não oferece, não vende. Ela falava, quem não oferta, não vende, tá? Então, vamos ofertar, né? Vamos oferecer. Você não tem um processo de vendas, tá? Falta de padrão. Cada paciente você fala de um jeito, cada paciente, a tua secretária, tem hora que é a sua secretária que passa o valor, tem hora que é a SB que entrega o orçamento, tem hora que é você, tem hora que você faz com o paciente sentado na cadeira odontológica, o que está totalmente errado, tem hora que você atende ele na recepção com outros pacientes olhando. Então, assim, se você não tiver um padrão, né, um padrão ali, cada hora você faz de um jeito, o próprio paciente que ele via 2 vezes no teu consultório, ele fica perdido, ele fala, outra vez ele falou comigo lá, agora ele falou comigo. Sabe, o nosso cérebro, ele trava, gente. Se você não tiver uma padronização,
tanto o cérebro da tua equipe, né? Você tem que ter uma inteligência de vendas dentro do seu consultório. Os processos de venda, eles vão contribuir para isso, tá? O processo de venda, ele vai evitar que você não tenha, que você tenha uma falta de padrão. Você tem que padronizar, você tem que ter processos padronizados. Não usar gatilhos mentais, né? Pô, mas o que são gatilhos mentais? Todo mundo fala esse negócio aí de gatilhos mentais. Olha, a gente tem, sei lá, mais de 20 gatilhos mentais, tá? Durante muito tempo, eu trabalhei muito com gatilhos mentais, a gente estudou lá o Robert Cialdini. Basicamente, assim, você tem que ter 3 gatilhos mentais no teu processo de venda, basicamente, tá? Não vou generalizar, porque toda generalização é burra, né? Mas, assim, você tem que ter uma prova social, tá? Você tem que mostrar para o teu paciente que outras pessoas confiaram no seu processo, no seu tratamento, né? Ou seja, você tem que ter depoimentos. Basicamente, aqui é depoimentos, tá? Lá na mentoria a gente entra um pouco mais de detalhes, mas aqui você tem que ter depoimentos. Você tem que ter pessoas que já passaram pelo seu tratamento, gostaram do seu tratamento e falaram bem do seu tratamento, tá? É aquela história, você vai numa rua que só tem restaurantes. Tem 5 restaurantes, 4 estão com fila na porta, gente bombando, saindo pelo ladrão. Tem um que não tem ninguém. Qual que você vai? Eu não vou no que está vazio, né? A prova social daquele restaurante é horrível, deve ter alguma coisa ruim, não sei nem o que é. Eu não vou olhar nem o cardápio, né? Talvez ele seja mais barato, mas talvez não seja bom, tá? Então, a prova social vai realmente mostrar o que você está fazendo por outras pessoas, tá? Então, é importante que é um dos gatilhos, né, que a gente usa. Eu trouxe 3 aqui só para a gente exemplificar. O segundo gatilho que eu digo é de autoridade, né? Como que você cria autoridade? Você cria autoridade mediante os seus cursos, mediante os equipamentos que você usa, os tratamentos que você propõe, os benefícios que você oferece aos seus clientes, e eles divulgam isso, além da prova social, eles falam, nossa, aquele doutor lá, olha, ele é bom, viu? Nosso cara, né, o cara usa uma tecnologia incrível, né? Então, assim, a autoridade que você demanda, que você mostra, né, vai realmente influenciar o teu paciente lá na hora da decisão dele, se você tiver isso no teu processo de vendas. E a escassez, né? Muitas vezes eu vejo colegas fazendo planos de tratamento e assim, olha, o seu tratamento ficou tanto, tal, tal, tal. Tá bom, eu vou pensar. Tá bom, quando você pensar, você volta. Não tem aquela coisa, olha, eu consigo fazer isso para você hoje. Ah, não, mas hoje eu não consigo. Então, infelizmente, a partir de amanhã, né, eu consigo. Essa condição que eu estou passando para você é hoje. Tá? Eu vou te dar 5% de desconto, eu vou dividir em 10 vezes, blá, 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 blá. Escassez. Tá? É aquele lance que você vai comprar um sapato, um vestido, alguma coisa, chega na loja e o cara fala, só tem um. É esse e acabou. Aí você fala, putz, se eu não levar, hein? Amanhã, mas é gatilho isso, tá? Normalmente tem 5 lá dentro, mas é gatilho. A escassez, o nosso cérebro, ele fica ansioso, né? Ele fica ansioso, como diz. Fica ansioso, ele quer aquele negócio e ele acha que vai perder, então ele acaba querendo comprar, tá? Então, é usar um certo terrorismozinho, né, ali, aquela coisa do, olha, hoje eu consigo fazer isso para você, tá? Isso acontece muito, se você for analisar, na época de Natal, né? Todo paciente quer estar com um sorriso bonito no ano novo, ele quer entrar o ano, e aí ele chega no dia 22 e quer tudo pronto até o dia 30, né? Escassez, aí como é que eu vou fazer? Né? Não tem tempo, tal. Então, a gente tem que aprender, né? Usando esses 3 gatilhos aqui, se você usar esses 3 gatilhos no seu processo de vendas, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre o processo de vendas até o final, você vai ver que a tua venda, ela vai melhorar e a tua lucratividade vai aumentar também, tá? Valores inadequados ao público-alvo. Tá? A gente já falou de oferta inadequada, ou seja, o produto que você está oferecendo não é legal, né? Não está pertinente ali com o teu público, e você também está com valores inadequados para o teu público-alvo. Tá? Você está atendendo o pessoal de classe C, por exemplo, e está querendo vender, sei lá, tratamentos protocolo de R$ 25.000. Tá? Então, a pessoa ela quer o produto, mas ela não tem condições de pagar, né? E você também não vai ter condições de financiar isso para ela, normalmente, tá? Então, os teus valores, eles têm que estar adequados junto com os teus produtos ao teu público-alvo,
tá? Se você tiver valores inadequados, o teu lucro com certeza vai diminuir, tá? E aí, esse daqui é aquela coisa de insistir numa oferta inadequada. A pessoa não tem dinheiro, você quer porque quer que ela faça aquilo ali, às vezes o paciente acaba cedendo, né? E isso acaba gerando um problema para você lá na frente, porque ele não vai conseguir te pagar, né? É você tentar empurrar alguma coisa para a pessoa que a pessoa não tem condições. Ela não tem condições de pagar, tá? Então, você tem que ser muito consciente disso, né? E que realmente você tem que estar oferecendo cada pessoa, cada paciente seu, você tem que conhecê-lo muito bem, entender muito bem a situação dele, colocar as coisas de uma forma muito clara para que isso não se vire contra você. Porque eu fiz uma consultoria numa clínica que era de uma franquia, eles faziam, eu não vou citar o nome, tá? Mas eles faziam financiamento próprio em 60 meses. 60 meses, no boleto. Quando eu cheguei lá, a taxa de inadimplência deles, o valor que eles tinham de inadimplência nos últimos 2 anos, era 800 e poucos mil reais. Tá? Nós tivemos que criar todo um sistema lá jurídico para cobrar, mas assim, era uma coisa louca. Você, assim, vai vendendo. Não, o negócio é vender, o negócio é vender, o negócio é vender. Receber, não é tão importante, tá? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você está oferecendo e como você está oferecendo. Aquela pessoa tem condições de pagar? Não, não tem, mas ela assinou um contrato. Assinou um contrato e pega o implante e nunca mais aparece, tá? Então, toma cuidado. A gente trabalha um pouco na parte financeira, quando a gente faz a parte de consultoria, e na mentoria a gente faz algumas orientações também em relação a isso, tá? Então, o processo de vendas dentro do seu consultório é fundamental. Você tem que tomar muito cuidado com a oferta que você está oferecendo, né, o produto que você está disponibilizando, o valor, né, e se essa oferta está adequada realmente ao seu público. E aí, você já fez tudo, ó, você descobriu o seu público-alvo, você captou ele, trouxe ele para o teu consultório, foi feito, né, o primeiro contato aqui, foi tudo bem, ele veio, gostou, o ambiente, bem legal o ambiente. Você fez uma oferta boa para ele gostou da oferta, né? O teu processo de vendas foi joinha, ele achou legal. Só que aí ele fala assim, olha, doutor, eu gostei bastante, tal, mas eu tenho que pensar, né? É o famoso eu tenho que pensar, tá? Depois que esse cara sai do seu consultório, ele não tem nenhuma ação para ele. Para quem comprou, você tem que manter relacionamento. Mantenha um relacionamento com o teu cliente, mesmo depois de ele terminar, né, o tratamento dele, mantenha um relacionamento com ele. É fundamental que você mantenha esse relacionamento, porque a grande sacada de tudo e uma das grandes sacadas que a gente está colocando lá na mentoria, não é o que você vende a primeira vez para esse cliente, é o valor que ele vai trazer, que ele vai gerar para o seu consultório durante a vida dele como seu cliente, né? Que é o famoso lifetime value, né? Quanto que esse cliente vai deixar no seu consultório nos próximos 5 anos, por exemplo, tá? Então, você faz uma pequena venda para ele, além de fazer outras vendas, né, outros tratamentos, cuidar desse paciente por muito tempo, você também pode receber indicações desse paciente, né? Você pode receber amigos desse paciente. Então, o valor dele durante a vida dele é muito importante. Então, o lifetime value do paciente é fundamental. É importantíssimo que você mantenha o relacionamento. E aí, depois do pós-venda, para quem não comprou, você pode mudar a oferta, tá? Você pode oferecer uma forma diferente, você pode oferecer um produto diferente, um produto que seja mais econômico para ele naquele momento, de repente que ele está vivendo aquele momento ali que ele não consegue pagar, de repente um tratamento muito caro, né? Mas a gente tem que oferecer. Oferece no pós-venda, tá? Deixa ele maturar aquela ideia que ele recebeu, aquele tratamento, aquele orçamento. Se depois de um determinado tempo, que a gente vai passar para você, você não conseguir, você chama esse paciente de volta, pega a sua secretária, marca uma nova consulta para ele, muda a oferta, veja como pode fazer, como pode facilitar.
oferece outros produtos. As pesquisas indicam, né, eu estava lendo uma pesquisa esses dias que ela indica que o lead, né, a pessoa que tem primeiro contato com um produto ou um serviço, ela pode precisar de 3 a 5 iterações para tomar uma decisão de compra. E a gente está deixando esse paciente sair do consultório em uma consulta. Você gastou dinheiro para adquirir esse paciente, se você fez anúncio, por exemplo, né? Se você não fez anúncio, você fez post no Instagram, você gastou seu tempo. Tempo é uma coisa que a gente não recupera, né? Então, assim, o cara vai ali, faz um plano de tratamento, faz um orçamento, e você nunca mais fala com ele, você está perdendo dinheiro, tá? Você está rasgando dinheiro e seu lucro está indo para o ralo. Então, a sétima, né? A sétima, que é o pós-venda, é muito importante. A gente trabalha muito pós-venda, tanto nas nossas mentorias como nas nossas consultorias. O oitavo tópico que eu queria trazer para vocês é não investir, tá? Você até está bem ali, está tendo um retorno interessante no teu consultório, mas você, depois que você fez uma grande captação, por exemplo, você para de investir em captação, ou para de investir em relacionamento com o cliente, você para de investir em treinamento de equipe. E treinamento de equipe, pessoal, não é fazer coffee breakzinho e botar slidezinho, não. É treinar a equipe, tá? Nas consultorias que nós fazemos treinamento com a equipe, tá? É pegar o pessoal, ensinar o que tem que ser feito, colocar script, colocar processo, ver se a pessoa está fazendo. Então, assim, uma das grandes sacadas, ó, isso aqui é importantíssimo. Cria uma reunião semanal com a tua equipe. Bota todo mundo para falar. O que deu certo, o que deu errado. Tá? Isso é muito forte, isso é muito poderoso dentro de um consultório. Pode ser você e a sua secretária. Você, a sua secretária e a sua SB. Você vai ver a quantidade de ideias interessantes que aparecem. Tá? Então, é muito importante que você valorize a sua equipe. A equipe, quando ela recebe treinamento, seja de um treinador externo, de um consultor, né, ela se sente valorizada. Aprenda a valorizar a sua equipe. Equipe valorizada, ela rende muito mais. Ela te dá muito mais retorno. Então, o valor que você está investindo ali, de repente, num treinamento, às vezes para levar a sua equipe para um hotel, para passar um final de semana, é legal isso, é interessante, né? A gente gosta e eles também gostam. Então, treinamento de equipe é fundamental. Novas tecnologias, né? Você está com aquele consultório ali que, né, o autoclave está lá desde 1950. Ah, não tinha autoclave em 1950. Sei lá, tá? O teu equipamento de periapical, eu tinha um amigo aqui em São Paulo, o pai dele tinha aquele equipamento de correntinha, de raio-x. Eu queria aquele equipamento para mim, que era uma coisa de museu. A imagem era perfeita, maravilhosa, né? Heliodente, alguma coisa assim. Mas é uma coisa que assusta o paciente. Se você chega num consultório e os equipamentos são muito antigos, né? Não tem novidade, você não tem, eventualmente, um scanner, uma câmera intraoral que seja, né, algo que chame a atenção do paciente, você está pegando todo o teu lucro e guardando esse lucro para você, ou retirando, né, sem devolver, uma hora o teu lucro cai, uma hora o teu consultório para de dar, né? Você não está regando a tua planta ali, você não está adubando a tua planta. Vai chegar uma hora que ela para de dar frutos, né? E aí o teu lucro cai assim absurdamente. E parar de investir no ambiente, né? Às vezes a gente chega em alguns consultórios, você olha assim, você fala, nossa, isso aqui tá tão 2000, né? Aqueles quadros antigos pintados pela tia, aquele sofá doado pela sogra, né? Não tem um ambiente agradável, é um ambiente meio escuro, é um ambiente úmido, não tem um som ambiente. Então, assim, invista no seu ambiente, tá? O teu paciente é o primeiro contato que ele vai ter ali, é a tua embalagem, né? Aquela coisa, se receber um presente embrulhado num papel de jornal, ele perde um pouco do valor dele, tá? Então, não investir é uma das causas que pode estar matando o lucro no seu consultório, tá? A gente falou um pouquinho lá em cima sobre consistência, né, na captação, mas eu trouxe esse nono erro aqui, porque o que a gente percebe é que realmente as pessoas, hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação, né? A gente tem muita informação, muita informação. Tudo que você quiser, você bota no Google e você vai achar, tá? Você acha meio disperso, você acha meio perdido, mas
com o tempo você consegue, se você for uma pessoa que tem muito tempo, você vai acabar conseguindo. O problema é que as pessoas pegam essas informações, né, que nós temos no Google, no YouTube, né, o YouTube ensina tudo, e elas acabam não tendo consistência nas ações. Se você não tiver consistência na sua ação, se você começar uma ação hoje de marketing, por exemplo, deixar ela rodando 15 dias, aí você não tem resultado, você para, aí você faz outra, esses 15 dias, você vai estar torrando o seu dinheiro, você vai estar destruindo o teu lucro, porque você vai estar jogando dinheiro na lata do lixo, né? A gente gerou-se, né, gerou-se na nossa comunidade uma percepção que é muito fácil fazer marketing, né? Que marketing é só ir lá no Instagram, colocar um dinheiro e tal. Você está queimando dinheiro, tá? Preciso informar, mas eventualmente, se você investe R$100 e não arruma um tratamento, não chega um paciente que vai pagar pelo menos 200 ou R$300, né? O retorno sobre o seu capital não for de 2, 3, isso é o mínimo, tá? A gente trabalha com retorno de 5, 7, mas se você não tiver um retorno de pelo menos 3, você vai estar perdendo dinheiro, tá? Então, se você não tiver consistência nas suas ações, se você não tiver consistência, o teu consultório não vai sair do lugar, tá? Eu pego mentorados que eles já falaram para mim, Marcos, eu estou há 2 anos praticamente com o mesmo faturamento. E aí a gente entra com algumas ações, em 3 meses o consultório começa a bombar. Mas por quê? Porque tem um olhar externo, né? Tem uma orientação do que fazer, do que já funcionou em outros lugares, e não é assim, funciona em São Paulo. Não, eu tenho cliente no Nordeste, tenho cliente no Norte, tenho cliente no Sul, tenho cliente em todo lugar. É método, tá? Então, o método, quando ele é bem aplicado, ele funciona. A internet está aí, gerou-se, né, essa sensação de que qualquer coisa que a gente faz na internet dá dinheiro. Não dá. Tá? Qualquer coisa que você faz na internet pode dar dinheiro se você fizer da forma correta. A gente falou lá em cima sobre anúncios estratégicos, né, direcionados à venda. Tem um modelo muito pronto ali que você faz e realmente dá resultado, né? O meu curso lá, o funil de geração de funil de geração de caixa rápido, é assim, você colocou, o negócio roda, é uma máquina, tá? É uma máquina de trazer paciente, mas tem um método, foi desenvolvido durante muito tempo, tá? Então, seja consistente na sua ação, tá? Se você determinar que vai fazer alguma coisa, faça até essa coisa eventualmente ter algum tipo de resultado. Se você começar a fazer uma determinada ação de marketing estratégica e você vê que aquilo ali passou um tempo, não tem resultado, né? Erre rápido, tá? Você tem que errar rápido. Você não pode ficar errando 1 ano. Eu vou ficar tentando essa estratégia aqui 1 ano. O que eu estou falando não é para você fazer em 15 dias, tá? 15 dias você não vai ter resultado. Você tem que mensurar o seu resultado. Quanto que eu coloquei lá? Eu coloquei R$500. Ô, Maria, que é a sua secretária, quantos pacientes marcaram efetivamente dessa campanha? Olha, veio 5 pacientes, cada um gastou R$2.000. Pô, beleza, tá ótimo. Então, é uma campanha que está dando certo. Então, vamos aumentar a verba, vamos mudar, vamos focar nessa campanha e não tentar uma outra campanha, tá? Então, seja consistente nas suas ações e tenha foco, tá? Na mentoria, muitos clientes que chegam para fazer mentoria, e às vezes até consultoria, a gente antes faz processo de coaching, tá? Eu tenho alguns coaches aqui, que já estão assistindo essa aula e sabem o quanto é poderoso um processo de coaching, tá? Por quê? Porque o processo de coaching, ele mexe na sua mente, tá? Ele mexe no seu mindset. Isso é muito importante, tá? Então, essa 9ª ação aqui, né, a falta de consistência, tem que tomar muito cuidado com essa falta de consistência e coerência nas ações. Faz uma ação, você não começa a vender implante dentário e depois vai vender odontopediatria, né? Você tem 2 produtos-chave lá, odontopediatria e implante dentário. Não é coerente. O seu consultório não está sendo coerente, né? Você tem que ter um posicionamento, senão você acaba confundindo o seu cliente, confundindo o seu público-alvo. O 10º, né, é a falta de planejamento, tá? Isso daqui, gente, isso aqui acaba com qualquer negócio, tá? Não é só no consultório. Isso aqui acaba com a tua vida familiar, na verdade, né? Então, planejamento a médio e longo prazo é fundamental, tá? Você tem que ter um planejamento financeiro,
Você tem que ter um planejamento de marketing, tá? Aonde eu vou alocar a minha verba de marketing, quem que eu vou buscar, né? Quem que eu vou captar, para quem é o meu público-alvo, que a gente falou lá em cima. Um planejamento estratégico, aonde que eu quero estar no final de 2024, por exemplo, né? Onde eu quero estar no final de 2023? Aonde eu quero estar no final desse mês? Tá? Quanto que foi o meu faturamento? Quanto que foi? Você tem que ter indicadores. Tudo você tem que planejar, tá? Nós, como dentistas, e eu pego muitos clientes assim, muito cliente fala para mim assim, Marcos, mas eu sou dentista, eu quero fazer dente, eu gosto. Legal, ótimo. Tem alguém que faça, tá? Eu estou fechando uma consultoria com um cliente bem grande no Nordeste, e a gente está selecionando, tá? Selecionando um gerente, tá? Selecionando um gerente mesmo, assim, tirar toda a responsabilidade das costas do dono. Ele tem que ser uma pessoa altamente capacitada, que vai ter um salário legal, tá? Porque é uma clínica que tem um faturamento interessante, mas a gente vai realmente cobrar isso daqui para ele, ó, financeiro, planejamento de marketing, planejamento estratégico e planejamento aí o de carreira é com você, né? Onde você quer estar, né? Já tem o seu consultório, mas às vezes quer fazer um mestrado, às vezes quer fazer um doutorado, né? Eu fiz muito tempo clínica e quando eu já era mais maduro, eu fui fazer mestrado, tá? Uma coisa que era minha, eu queria ser professor, tá? Então, o seu planejamento de carreira, ele passa muito por coaching também, tá? Então, assim, alguém tem que fazer isso, e não é a sua secretária que eventualmente não tem, talvez, a habilidade para lidar com isso. Você joga na mão dela e quer que ela faça. Você tem que entender que, se você tem um negócio, você tem que investir em pessoas dentro do seu negócio. A gente falou lá no treinamento, tá? Então, se você precisa investir, ou você precisa saber fazer, ou você precisa ter alguém que faça isso para você. O que eu tenho orientado os meus alunos, mentorados, né, é assim, Marcos, mas o meu consultório é pequeno, eu não posso ter um gerente. Contrate alguém freelance. Contrate alguém que faça para você, que vai lá e tenha uma reunião com você por mês. Olha, doutor, tá assim, assim, tá cheio de gente no mercado, gente. Tá cheio de engenheiro trabalhando de Uber, tá? É só uma questão de você olhar para o lado, tá? Gente que manja muito de finanças, muito, e está trabalhando de Uber, tá? Então, é assim, às vezes a gente coloca muito empecilho, acha que a coisa é muito cara, acha que tem preço para tudo, tá? É só você buscar. Não precisa contratar CLT, tá? Não precisa. Você pode ter uma pessoa freelance, um consultor financeiro, consultor de planejamento estratégico. Olha, o investimento que você vai fazer vai ser muito menor do que o quanto você está deixando de ganhar. Tá? Isso vai trazer dividendos para você, vai te trazer lucro. O teu lucro vai aumentar, sim, absurdamente. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que tirar um dia, né, um período da tua semana, a cada 15 dias, para fazer uma reunião com essa pessoa e essa pessoa mostrar o rumo que está indo no seu consultório. Olha, os nossos indicadores de conversão estão assim, os nossos indicadores financeiros estão assim. Você não precisa ser um físico, um Einstein, né, dos números. Você precisa entender indicadores. A pessoa vai te trazer, olha, a sua taxa de conversão está aqui, a tua venda está aqui, tá, tá, tá. A maioria dos softwares, né, a gente trabalha muito com alguns softwares aí, eles te dão esse relatório. Você só precisa alimentar, tá? Se você não tiver um software no seu consultório, eu vou colocar aqui o 11º erro, né? Você tem que ter um sistema de gestão no seu consultório. É fundamental, tá bom? Então, esse 10º erro aqui, né, com esse 10º erro, a gente encerra, né, esses 10 erros aí que podem estar travando, né, o seu lucro, pode estar assassinando o seu lucro no consultório, tá?